Olá meu irmão, olá minha irmã, bem-vindos ao canal do Pastor Ronildo Gonçalves. No vídeo de hoje eu estarei falando como reagir diante do perigo ou ameaça espiritual. Mas antes eu peço a você que ainda não é um inscrito do canal, que se inscreva no nosso canal, né? Eu peço a você que curta, compartilhe e ajude o Pastor Ronildo a pregar a palavra de Deus a outras pessoas, a levar esta palavra a outras pessoas. É certo que existem muitos irmãos e existem muitas irmãs que não sabem reagir, ou às vezes reagem diante do perigo ou ameaça espiritual, mas reagem de forma errada ou de forma tímida, sem as armas necessárias. E neste vídeo eu quero falar um pouco sobre isso. Ontem eu estava meditando na palavra, por volta de meia-noite mais ou menos, e o Espírito de Deus falou isso ao meu coração. Eu falei, poxa, por que não fazer um vídeo, e colocar no canal? Quem sabe, de repente, pode haver, irmãos e irmãs que estão aí no momento precisando de uma palavra em relação a esse assunto, Quem é que não sofre ameaças? Ou quem é que nunca sofreu ameaças? Quem é que nunca foi perseguido ou passou por um perigo espiritual? Eu já passei por vários, queridos. Já fui ameaçado muitas vezes pelo inimigo, pelo diabo, usando pessoas, circunstâncias, coisas, Mas o diabo usa tudo que ele puder usar, para poder nos enfraquecer na fé, para poder nos fazer desistir da fé, para poder fazer com que a gente desista de Deus. E às vezes a luta é acirrada, é pesada. E se nós não aprendermos como lutar, se nós não aprendermos como vencer o diabo, nós é que seremos vencidos, E a palavra de Deus, ela é a nosso favor. Mas nós precisamos saber usar essas armas. Nós precisamos saber como reagir diante disso, dos perigos e dessas ameaças que sofremos. Tá bom? Primeiro ponto. Não se sinta acuado quando você estiver sofrendo as ameaças do diabo. Não se sinta acuado. O diabo, ele sempre vai atacar, mesmo sabendo que você e eu, mesmo sabendo que nós temos a proteção de Deus, o diabo nunca vai desistir de atacar você. O diabo nunca vai desistir de fazer você parar. Ele vai fazer de tudo, usar tudo que ele puder usar para fazer você se sentir acuado. Essa é a primeira intenção do diabo, fazer você se sentir acuado. O que é isso, pastor? Eu me sentir acuado. Quando um caçador vai à caça, vai caçar, ele tem ali seus cães de caça, ele leva esses cães quando acham uma caça, eles avançam sobre essa caça. Esses cães vão avançando sobre essa caça, até que chega um momento em que essa caça fica sem saída, porque os cães cercam ela, e ela fica sem saída, e eles latem, e o caçador então percebe que os cães acharam alguma coisa, ele sai correndo. Quando chega lá é a caça, o caçador vai, atira sobre a caça, mata ela, e leva ela embora. O diabo age da mesma forma, é uma estratégia do diabo tentar nos acuar. É uma estratégia do diabo tentar nos cercar. Para quê? Para nos intimidar. Se o diabo consegue fazer com que você fique intimidado, com medo, recuado, acuado, então ele vai começar a te vencer. Ele vai começar a fazer você desistir de Jesus. E sabe aonde é que o diabo começa a agir dessa forma? Aqui, na sua mente. É na sua mente que o diabo começa a trabalhar. Então ele vai usar tudo que ele puder usar para poder trabalhar aqui na sua mente, te acuando, fazendo você pensar de repente que Deus não está te ouvindo, que as suas orações estão sendo demoradas demais para Deus ouvir, Deus não está ouvindo, então minhas orações estão demorando demais serem atendidas. Será que Deus está me ouvindo mesmo? Não, aquele irmão, eu acho que ele está com raiva de mim, eu acho que ele está me perseguindo na igreja. Então o diabo vai fazer de tudo para fazer você pensar
de forma errada em relação às coisas de Deus, em relação às coisas que estejam acontecendo na igreja. Então você vai começar a se sentir acuado. Como? Você vai começar a distanciar das pessoas, dos irmãos. Preste atenção neste versículo. Em Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submeter-se a Deus é estar debaixo da cobertura espiritual de Deus. Resistir ao diabo é ir contra ele, com as armas espirituais. Preste atenção nesse outro versículo de Salmo 91, versículo 3 até o 5. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele quem? Deus. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Então, quem é que vai te livrar do laço do caçador? Quem é que vai te livrar do caçador? O caçador aqui é quem? É o diabo. O diabo que vem com seu veneno mortal. Qual que é o veneno mortal do diabo? Leva você a pecar. Mentiras, engano, sabe? Fazer você se sentir com medo. Se você dá brecha para ele. Então, quando você estiver sofrendo uma perseguição, uma luta diante de Deus, vamos dizer assim, né? Mas a gente sofre isso, pastor, diante de Deus? Sim, porque Deus te ama. E porque Ele nos ama, Ele precisa nos provar. Ele precisa, mesmo Deus sabendo as intenções do seu coração, eu vou usar um termo que não é o mais correto, né? Deus aposta em você. Lembra da história de Jó? Lembra do que aconteceu? Deus apostou em Jó, que Jó não ia decepcioná-lo, e de fato Jó não decepcionou. Então, o diabo sempre vai pedir permissão para Deus para poder te tentar. E Deus vai permitir em muitas situações. Porque você é ouro para Deus. E o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. Eu já passei por lutas tremendas diante de Deus. Nunca desisti de nenhuma delas. Mas no momento em que eu me sentia fraco, querendo desistir, querendo desanimar, porque às vezes a luta é tão grande, né, que acaba acontecendo isso com a gente, eu corri logo para usar as armas espirituais, porque eu sabia que era ataque do inimigo. Então, quando o inimigo ataca, não adianta você tentar resolver os problemas espirituais com armas físicas. Não vai resolver. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, para você interromper a ação do diabo, é só usando as armas espirituais. É estando debaixo da cobertura espiritual de Deus. Estando debaixo da proteção de Deus. Sendo fiel a Deus. Ele vai ser o seu escudo protetor o tempo todo. E você não vai temer o pavor da noite. E você não vai temer nenhuma flecha que voa de dia. Sabe? Nenhum demônio que fica ali te rodeando. Por quê? Porque você está debaixo da cobertura espiritual do Senhor Deus. Então, não se sinta acuado. Parta para cima quando o diabo vier contra você, mas parta para cima com as armas espirituais. Vamos lá então ao segundo ponto. Mesmo que seja difícil ou dê muito trabalho, faça um sacrifício. Que sacrifício é esse? No versículo 15 e 16 de Hebreus 13 fala o seguinte: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então aqui nós temos 3 tipos de sacrifícios que agradam a Deus. Sacrifícios de louvor, sabe? Não deixar de fazer o bem e repartir aquilo que você tem com outras pessoas. São 3 sacrifícios que Deus agrada. Mas eu quero falar do primeiro sacrifício, sacrifício de louvor. Quando você estiver sofrendo ameaças espirituais, um perigo espiritual, comece a louvar a Deus. Abra sua boca, comece a cantar, comece a elogiar a Deus, comece a glorificar a Deus, sabe? Dê glórias, adore, prostre-se, dobre os seus joelhos e adore a Deus com toda a sua força, sabe? Com toda a sua alma. E então, o Espírito de Deus, os anjos virão imediatamente para te socorrer. O louvor é uma arma poderosa. Amém? É uma arma poderosa. Terceiro ponto é o seguinte: mesmo que seja eminente o nível desta ameaça do diabo, não retroceda. Eminente é algo de um nível muito elevado. Mesmo que essa ameaça que o diabo esteja te fazendo seja de um nível muito elevado, não retroceda.
Talvez te provocou um medo tão grande essa ameaça, esse perigo que você sofreu do diabo, e você ficou com medo, e você começou a retroceder. Será que vale a pena mesmo permanecer na fé? Será que vale a pena mesmo continuar diante de Deus? Será que vale a pena mesmo ser crente? Será que vale a pena mesmo servir a Jesus? Então você começa a retroceder. Você não pode retroceder. Olha o que diz a palavra em Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Se você perseverar na aprovação, se você não retroceder e você continuar avançando, usando a fé, nós vamos falar disso daqui a pouco, se você continuar avançando, não retrocedendo, você pode ter certeza, querido, que você vai vencer. A promessa de Deus é a coroa da vida eterna, para aqueles que chegarem até o fim, para aqueles que não irão desistir na caminhada, para aqueles que vão continuar servindo a Cristo até o fim da sua vida. Então, a caminhada com Cristo não se resume a apenas 1 ano, 2 anos, 6 meses. Não, é a vida toda. É a vida toda. E durante toda essa vida com Cristo aqui nessa terra, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer tribulações, nós vamos sofrer ataques do inimigo. Mas nós precisamos saber como vencer. E neste vídeo nós estamos aprendendo isso. Amém? Nós estamos aprendendo isso. Então, quando vier as tribulações, as provações, não retroceda. Persevera, tá? Persevere, porque a vitória é sua. E ainda em Lucas 9, 62, olha o que diz. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus deu esse exemplo porque antigamente, quando eles estavam arando a terra, eles não podiam, o arador, não podia olhar para trás. Porque se ele olhasse para trás, ele correria um risco muito grande de se acidentar. E de perder o foco ali na construção da linha onde ia fazer a plantação das sementes. Então, o alinhamento do corte, do arado ia ficar errado. Então, se ele olhasse para trás, ele poderia desconcentrar e cometer um erro. E é exatamente isso que Jesus vem nos ensinar. Se você está na caminhada, no reino de Deus, rumo à eternidade, rumo aos céus, você não pode olhar para trás. Você não pode se distrair. Você não pode retroceder quando o inimigo atacar, quando o diabo partir para cima. Você não pode olhar para trás. Porque se você retroceder, porque se você olhar para trás, você pode se distrair. Você pode se acidentar espiritualmente e o diabo vai te vencer. E você pode ser considerado uma pessoa inapta para o reino. Olha o que Cristo está falando. Inapto. Você não será apto para o reino de Deus se você olhar para trás. Olhar para trás é sentir saudades do mundo. O diabo vai te atacar dessa forma. O diabo sempre nos ataca dessa forma, tentando nos fazer sentir saudades do mundo. Saudades da época das bebedeiras, saudade da época dos bailes funks, saudade da época, das farras e por aí vai, das drogas, da época que você fumava muito, da época que você era todo errado. Então, cuidado, se você olha para trás, é uma brecha. Então, quando o diabo atacar, não retroceda, não olhe para trás, continue olhando para o alvo. É para o alvo que nós temos que olhar. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Então, se você deixa de olhar para o alvo, você peca, porque pecar é errar o alvo. Conseguiu entender? Quarto ponto é o seguinte, mesmo que o furacão passe e deixe destroços, você tem o sangue de Jesus correndo em suas veias para recomeçar. O sangue de Jesus está em nossas veias, queridos. Como? Pela fé. Pela fé. Jesus derramou seu sangue para nos purificar de todos os pecados. Então, se você creu e aceitou esse sacrifício, esse sangue está em suas veias. Você é mais do que vencedor. Então, preste atenção no que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 13 até o 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo era um camarada experimentado em lutas e provas diante de Deus. Ele sofreu muito em seu ministério. E ele aprendeu que não compensava, em hipótese nenhuma, olhar para trás.
Ele aprendeu que o negócio é avançar, é esquecer das coisas que para trás ficam, sabe? E avançar para as que estão diante de nós. É buscar novas experiências espirituais com o nosso Deus e procurar nos tornar mais fortes com as experiências de provas e tribulações que sofremos, para que nas próximas experiências nós venhamos conseguir passar por elas com mais facilidade. Então, quanto mais você perseverar em vencer a tribulação, mais forte espiritualmente você vai se tornar e as próximas tribulações que vierem, você vai conseguir vencê-las, porque você estará mais forte espiritualmente. Entendeu? É desse jeito que funciona. Até que um dia você vai alcançar, como Paulo alcançou, e hoje ele está na eternidade com Cristo. Hoje ele está diante de Deus. Um dia também nós estaremos diante de Deus. Um dia também nós vamos poder dizer aleluia. Nós conseguimos alcançar o quê? O prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus nos chamou para quê? Para a eternidade. Deus nos chamou para a salvação. Deus nos chamou para vivermos diante dele eternamente. Mas nós, enquanto estivermos nessa terra, nós iremos ser provados, sabe, a todo tempo, o tempo todo. Porque Deus quer que nós sejamos fortes espiritualmente. Deus quer que nós aprendamos neste corpo a vencer o diabo. Neste corpo, nesta vida. Então todo o processo de cura, de libertação, de salvação, de eternidade começa nessa vida. E depois é a coroa da vida eterna. Amém? Bom, em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente aquele que crê. Esse vence o mundo. Vence o mundo porque tem fé. Fé em quem? No Filho de Deus. Então, a nossa vitória maior é essa: vencer o mundo através da fé em Cristo Jesus. Sabe? Então, se você tem fé em Cristo Jesus, significa que você hoje é um nascido de Deus. E você é mais do que vencedor, querido. Então, o furacão passou, deixou muitos destroços. Você tem força. A força do Espírito de Deus está contigo. O sangue de Jesus, ele circula em suas veias. Você tem o poder de Deus a teu favor para recomeçar, sabe? E dar na cara do diabo. E dizer para o diabo, sabe? Olha aqui, eu sou filho de Deus. Você pode vir com suas provas, você pode vir com suas tribulações, com as suas tentações, mas eu vou continuar de pé, porque o meu Deus é a meu favor, porque eu tenho sangue de Cristo em minhas veias, eu tenho sangue carmesim aqui, ó, circulando em minhas veias, que me dá ânimo, que me dá força. Eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida, que me ajuda, que me fortalece, que me capacita para vencer as tribulações, vencer o que vier. Essa é a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, para a minha vida e para a sua vida. Então, aprenda isso. Aprenda quando você estiver em um perigo ou em uma ameaça espiritual, aprenda a usar essas armas. Jejum, oração, Bíblia. Não desistir, não retroceder, não se sentir acuado, sabe? Recomeçar. Ah, pastor, o tombo foi muito grande, pastor. Foi muito grande o tombo. Qual foi o tipo de tombo? Caiu em prostituição? Deus é amor, querido. Mesmo que a igreja não te perdoe, Deus te perdoa. É só você recomeçar direito, sabe? Diante de Deus, peça perdão, se arrependa. Ah, pastor, estava bom, mas de repente caí nas drogas de novo. Ou Deus é contigo, senhor. Você já conhece, você conhece a palavra. Pega a palavra de Deus, joga ela para dentro de você novamente. Busca o Espírito Santo de Deus, sabe? Retome as suas forças, recomece a caminhada novamente. Recomece quantas vezes for preciso, querido. Deus sabe que nós somos fracos nessa carne. O próprio Cristo falou, a carne é fraca. Deus sabe, querido, que nossas lutas, elas são difíceis. E é por isso que Ele, através de Cristo, nos diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Não há por que temer, não há o que temer.
Não há por que retroceder, se sentir acuado, se sentir medroso, se sentir tímido diante dessas lutas que você está sofrendo. Não, parta para cima, ore, leia a Bíblia, jejue, santifique, sabe? Busque Deus, suba ao monte, ore de madrugada, vai à guerra, porque a vitória é sua. Se você não guerrear, você vai ser vencido. Numa guerra, quem não guerreia é vencido. E o vencido, ele pode continuar vivo ou morrer. Então, se você desanimar, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente. Então, não desanime, tá bom? Não desanime, em nome de Jesus. Não desanime. Deus é contigo. Tá bom, querido? Em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que essa palavra sirva para poder te dar ânimo, um fôlego novo, para você poder continuar a caminhada com Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil. Se eu, que sou humano, sei que não é fácil, imagina Deus que sabe de todas as coisas. Deus sabe que não é fácil, mas Ele está do nosso lado. Ele está do seu lado para poder te ajudar nessa caminhada, na conquista da coroa da vida eterna. Amém? Então tá, eu te peço que compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clique no sininho, ative ele. Quando você clicar, vai abrir uma barrinha e você marca uma caixinha e todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar. Amém? Para que você não perca nada, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um forte abraço e nos veremos no próximo vídeo. Tchau. Habita